Olá, eu sou Kézia Ramos. E eu sou a Silvana de Oliveira. E esse é o Cerrado Cast. Que delícia de Cerrado Cast, hein, Silvana? Delícia, mais um dia. Hoje aqui com o meu convidado super especial, João Augusto Campos, CEO da Nectar CRM. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E a gente então, né, Kézia? Demais. Hoje a gente vai aprender, hein, gente? Segura que esse Cerrado Cast tá demais. Hoje não é simplesmente o Cerrado Cast, não. É aula. Porque hoje é aula, hoje é aula. Já gente, tô anotando pega tudo o caderninho aqui, aí pra anotar. Tomara que eu não frustre a expectativa de vocês. A gente tem um cara aqui hoje que começou como um simples funcionário e hoje é um CEO, né? Esse é o sonho, né, Silvana? De milhares de pessoas, de começar numa empresa pequena e de repente tá lá no Conquistar, topo. né? Exatamente. Conquistar cada passo. É meio Cinderelo isso, assim, é Ih, uma eu coisa sou, assim, né? não é? Eu também achei. Como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, E é novo ele ainda, né? Demais. Olha, não tem. Eu queria que fosse uma historinha assim, toda bonitinha, mas não é, sabe? Eu não projetei isso, acho que isso é uma característica tanto minha quanto dos meus sócios, a gente não projetou isso, foi uma coisa que foi acontecendo, é uma consequência dos fatos que vieram a ocorrer desde a minha entrada, que foi 2014, mas é gratificante, né, ouvir isso e pensar tudo isso, mas eu posso dizer que eu só cheguei pelo trabalho de todas as pessoas que circulam isso que a gente faz, né? Eu não fiz nada sozinho, então eu colho esse benefício, esse fruto, mas é um trabalho de muitas mãos, desde o primeiro dia, quando a gente eu fui fazer a primeira ligação de prospecção e fui visitar os primeiros clientes e consegui fazer as primeiras vendas e fazer as primeiras implantações e fazer as primeiras cobranças e o primeiro suporte, o primeiro cliente que cancela, tudo foi ocorrendo primeiro e a gente foi vivendo isso juntos e cada um na sua área, isso não desmerece nem diminui ninguém que estava ao lado, mas para ser, eu acredito isso, né, que para ser o CEO, a ser a cara da empresa, em algum momento eu me tornei a pessoa mais pronta e qualificada para aquilo, para poder aparecer aqui nos vídeos e tudo mais, e poder contar um pouco da história da Nectar. Deixa eu fazer uma pergunta, João. Como que você acha, o que você acha que você fez, que você se destacou, que você se diferenciou? Porque hoje a Nectar, ela tem, sei lá, 40, 50, acho que tem 50 colaboradores mais ou menos, né? É óbvio que lá no início tinha bem menos, mas assim, o que você fez de diferente que fez os seus dois sócios hoje, os seus então dois sócios igualitários hoje, Pedro e Fabiano, te deixarem se tornar o CEO da empresa? Onde que você fez a diferença? Eu fiz. Acho que é isso que se resume. Simplesmente eu fiz com qualidade. Acho que tudo que foi feito sem sombra de questionamento, de desconfiança. Confiança é uma palavra chave para a sociedade, né? O relacionamento de uma sociedade é um casamento sem a parte boa. Então, a gente tem que confiar e foi um ponto que eles estavam feridos por uma sociedade antiga, de ter problemas. Então, eu entrei sendo o cara assim, que tudo que eu fazia, às vezes, poderia ser alvo de uma desconfiança, mas eu conquistei isso em cima de princípios, em cima de quem eu era, né? Não fiz nada diferente. É índole, né, cara? Desde o início, você já mirou e falou assim, eu quero alvo. Não. Eu quero topo. Você falou assim, comecei aqui pequenininho, mas eu vou ser o CEO dessa empresa. Não. Você não imaginava que você ia chegar lá? Não imaginava. Quando é que você pensou assim, não, eu vou crescer nessa empresa? Não, desde o começo, né? A história é assim, né? Uma breve história, que eu acho que é importante falar. Eu conheci o Pedro e Fabiano, a gente trabalhando no comitê de um político em 2010, aqui em Goiânia. E aí, eles gostaram do meu trabalho lá, e eu era tipo assim, eu tava fazendo um overjob, porque eu tinha batido o carro de um primo meu, e eu tinha que pagar, e eu sou de família muito humilde, eu corri com 3 empregos, até conseguir pagar esse carro, e um dos empregos eu conheci eles. Aí, em 2012,
eles com esse antigo sócio deles me convidam para trabalhar na empresa deles, que até então não era Nectar, era Colmeia. Eu trabalho, e aí chegou, eu lembro direitinho desse dia, sabe? Eu cheguei um dia, eu chamei assim, Pedro, eu quero conversar com vocês são meus amigos. Eu não era tão amigo do terceiro sócio. Falei assim, olha, eu fiz tudo, cara. Vocês me chamaram para organizar isso, e eu terminei. Eu virei uma secretária de luxo aqui dentro. Não tá legal. Eu quero fazer alguma coisa que vai fazer a diferença. No outro dia, eu fui demitido. Uau! Como assim? Essa parte eu não sabia, novidade pra mim. No outro dia eu fui demitido da Colmeia pelo então terceiro sócio. E aí eu saí, eu tinha um monte de planos e fui dar sequência nesses planos. Trabalhei, estagiei e arrumava. E aí eu achei uma lanchonete ali em Campinas. E eu sempre quis ser dono da minha vida, sabe? Eu não vou falar pra ela me empreender, porque hoje é muito bonitinho falar ela. Mas eu queria ser dono, eu não queria ser funcionário. Eu não queria dever satisfação para as pessoas, né? Hoje eu penso que até esse desejo é um pouco defasado, porque até ser dono você deve satisfação para muita gente. Aliás, você deve satisfação para todo mundo. É deturpado, né? Que na realidade é uma satisfação ilusão para muito mais achar pessoas que do que o contrário. Né? Porque mas quando você é funcionário, ser dona também. Eu também prefiro. Você acorda devendo muito mais do que o funcionário, mas enfim, é mais gratificante. E aí, eu peguei essa lanchonete, toquei ela por um tempo. Depois, eu acabei migrando para fabricar os salgados, para distribuir os salgados para outras lanchonetes. E foquei em distribuir para escolas. Isso foi em 2013. Final de 2013 para começo de 2014. É empreendedor nato, é bonitinho, mas é isso. É porque a gente não sabia, a gente falava que queria ser só dono, mas a gente a gente queria ser empreendedor sabendo. E eu sempre fui muito lógico, analítico, fazia muitas planilhas. Tinha uma lanchonete e eu tinha planilha para saber assim, num salgado vai 12 centavos de farinha, de trigo, sabe? Eu tinha esse tipo de controle. E aí a gente fez... eu tinha uma clientela de escolas ali na região que eu morava, no Urias Magalhães. E aí minha mãe trabalhava na cozinha, eu trabalhava fazendo compra e entregando, e a gente tinha dois funcionários. Um deles está comigo, virou programador. Eu trouxe ele e ensinei ele a programar, que é o Mike. E aí, em 2014, eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu não sei o que eu tenho que fazer mais para crescer aqui. Eu lembro que a minha mãe começou a fabricar umas tortinhas no pote. E eu falei, mãe, eu não sei o que eu faço, né, pra vender isso, porque isso não é clientela de escola. Escola a gente tem que vender uma coisa mais saudável. Essa torta é uma bomba de caloria, eu não vou vender isso na escola. Eu fui pra 44, eu lembro direitinho, eu colocava assim e saía vendendo. R$2, e vendia uma porrada, bastante, 2014. E aí um primo meu falou, cara, por que você não vem pros Estados Unidos? Vamos conversar, tá? Eu posso te ajudar, ele tinha uma casa lá. E aí eu organizei minhas coisas e tal. No dia de marcar a entrevista pro visto, o Fabiano me liga. João, olha, sei que passamos por aqui, o cara te demitiu e tal, mas eu queria conversar com você de um projeto que a gente tem aqui. Que tem um software que a gente está desenvolvendo, que vai pro mercado. E se você quiser ser um braço desse software, se você cumprir algumas metas, eu quero que você se torne sócio. Então eu entrei sobre essa condição, porque senão eu teria ido para os Estados Unidos. Sim, você abriu mão da entrevista? Eu abri mão da entrevista, fui lá ouvir, né, na minha motinha de fazer entrega de salgado. Cheguei lá, ouvi, entendi tudo que ele tinha, achei a proposta interessante, apesar de que eu não entendi o que era um CRM naquele momento, isso foi no comecinho de 2014, e topei. E peguei, assim, conciliei ali uns 6 meses fazendo as entregas até umas 7h30, 8 horas da manhã, né? Porque começavam às 4 as entregas de salgado. E vinha pra Nectar e trabalhava e entendia. E eu sou um cara, eu sou fazedor. Eu não sou, apesar de gostar de planejar, gostar de entender as artimanhas do planejamento, eu executo antes de qualquer coisa. Eu não me arrependo de não executar. Eu comecei a fazer visita. Falei, cara, vender é visitar. Eu não tinha muita experiência com venda de uma coisa que custava tão caro, né? Eu vendi um salgadinho de R$1, R$2. Eu vou visitar. E eu comecei, botei a pastinha e fui rodar. E aí eu ganhei uma puta de uma carga de experiência, né? Mas o Pedro e o Fabiano sempre me deram liberdade nesse ponto, sabe assim? Eles acreditavam mesmo. Não, beleza. Eu falei, te deve liberdade. Falei assim, cara, eu preciso contratar um cara que faça uma prospecção para me ajudar, para me aliviar.
Eles, não, beleza, pode fazer. E eu fui caçar uma pessoa, procurei, achei essa pessoa, ela entrou, ficou com a gente um bom tempo, até saiu, tem pouco tempo, tem uns 2 anos, estava com a gente desde o começo. E fomos vivendo passo a passo. E cada vez mais, por ser uma pessoa que executa, aí eu lembro direitinho, acho que à frente do negócio. Uma primeira mudança que rolou, eu vi um escritório diferente, né? Falei assim, cara, tem um escritório ali para alugar diferente, por que a gente não avalia para mudar? A gente mudou por uma interferência minha ali, de encontrar esse lugar, que até veio através de um cliente que eu tinha descoberto, que era a DBO Engenharia, e a gente mudou. E aí, aos poucos, vamos contratar mais um, vamos demitir isso, vamos demitir aquilo. Então, eu já estava participando das decisões como sócio, mesmo ainda não tendo conquistado as metas que eles me pediram. E aí, com o tempo, acho que eu não bati meta durante um bom tempo, porque, cara, é impossível, né? Falar assim, Silvana, eu quero que você vende ônibus espacial, sabe? Você não entende nada, você vai ter que ter um tempo de adaptação. E aí, eu me adaptei, acabei aprendendo bastante, sabe? Durante muito tempo. E aí, foi uma coisa super legal, porque isso veio do meu perfil. Eu modelo, sabe? Tipo assim, eu tô aqui conversando com vocês e tem algo que vocês sabem muito melhor do que eu consigo ficar caladinho e ouvir tudo e aprender o máximo que eu puder. Então eu encontrava clientes para apresentar o Nectar que eles sabiam muito mais de CRM do que eu. Naquele momento eu entrava num lugar de escuta e conseguia fazer perguntas provocativas para aprender muito. E aí tem clientes que estão com a gente até hoje, não vou falar quem que é, para eles não virem pedir desconto. Sabe da importância deles. Exatamente. Mas foram vários clientes, isso foi no ano de 2015. E aí 2015 a gente teve uma grande virada de chave, que foi quando a gente foi no primeiro RD Summit. 2015, olha que loucura. Foi 2015? Foi 2015, o primeiro RD Summit. Tinha 1.000 pessoas, hoje é um evento de quase 12 mil, 10 mil, alguma coisa assim. E a gente foi foi o segundo, né? O primeiro foi em 2014, a gente foi já no segundo. E naquele evento a gente entendeu que tudo que a gente estava fazendo aqui, por mais boa vontade que tinha, estava tudo errado. Sabe? A gente tinha que mudar, entender o que era uma startup de tecnologia. E a gente fez essa adaptação, mudou a empresa, todo o caminho dela. E aí nesse evento surgiu a necessidade de ter um CEO, sabe? E que naquele momento a pessoa mais capacitada não era eu, era o Fabiano, sabe? O Fabiano era um cara, sim, ele falava inglês, ele conhecia tudo, ele era um cara mais estudioso, ele estava super ligado na tecnologia, apesar de que eu sou o cara mais expansivo que faço amizade com todo mundo nesse evento. Voltei de lá com amigos que eu tenho até hoje, daqui de Goiânia, que eu fui conhecer lá em Florianópolis, e são amigos até hoje, sabe? Que legal. Então, isso aconteceu. A importância desses eventos. Por isso que o Hub quer fazer esses eventos também. Tem que fazer. Faz toda a diferença. Esses eventos movimentam a economia de uma forma que a gente não tem ideia. A própria Florianópolis, né? Assim, para um RD Summit, no último que teve, que foi 2019, você foi, né? Fui. 2019, tipo assim, se você não tivesse agendado hotel 6 meses antes... Não, eu tive que pegar Airbnb. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu deixei na última hora, não consegui hotel. Você tinha que se hospedar fora da cidade. Para poder conseguir eu tive uma amiga que ficou fora da cidade. A gente ficou, uma vez a gente não conseguiu, ficou lá depois da lagoa, lá longe pra caramba. Então, os eventos fomentaram bastante e a gente percebeu essa intenção. Porque aí eu comecei a fazer conteúdo na internet. Aí a minha cara começou a ficar conhecida pela Nectar. Certo? Aí ali começa essa trajetória, quando a minha cara ficou conhecida como a cara da Nectar. E te deu esse start lá no RD? Foi. Eu comecei a produzir webinar na internet em 2016. Bom, João, a gente falou, mas a gente não sabe o que é a Nectar, né? Explica pra gente. Tá. A Nectar é um software de gestão de relacionamento com o cliente. A sigla CRM, ela vem do inglês, quer dizer Customer Relationship Management. Gestão de relacionamento com o cliente, desde a régua quando esse cara é um visitante no seu site, ou um visitante no seu stand, ou um visitante na sua loja, até o dia que ele compra de novo de você, ou para sempre ele vai passar por essa régua de relacionamento. A Nectar resolve, dentro dessa régua de relacionamento, a parte de pré-vendas e vendas. Exemplo, você tem uma indústria de equipamentos fitness.
E você tem lá uma equipe de pessoas que ficam prospectando academias para saber como estão os equipamentos. E essas prospecções, essas ligações, esses e-mails, todas essas informações são trocadas dentro do próprio Nectar, da ferramenta Nectar. Ela faz ligação, faz tudo isso. A partir do momento que um demonstrou interesse, ela abre uma oportunidade para um vendedor, que também tem um login no Nectar, que troca e-mail, manda proposta, conversa, liga, faz tudo pelo próprio Nectar. Até o dia que ele fecha o negócio. E aí eu entrego para o dono da empresa de equipamento fitness relatório, tipo assim, ó, você precisa de fazer 30 ligações para conseguir uma oportunidade, e você precisa de 10 oportunidades para conseguir uma venda, e seu ticket médio é de 5 mil reais. Então, se você quiser faturar 100 mil reais, você tem que ter 20 oportunidades, e para ter 20 oportunidades você tem que ter 250 prospecções, e todos esses números, essa inteligência comercial. Que bacana, gostei. E hoje vocês atendem o Brasil, o exterior também? A gente tem alguns clientes no Chile, Portugal e Estados Unidos. Mas a grande massa é no Brasil. Nós temos uma multinacional, então. Uau! Já saiu do país, já vem outro país, já é uma multinacional. A gente tem 60 mil usuários na base. Uau. E 2021, para vocês terem uma ideia, de oportunidades ganhas dentro da plataforma, né, de pessoas que fizeram vendas, foi um número de 8,2 trilhões de reais em vendas ganhas. Eu vou só conferir para eu não falar a informação errada aqui. Mas é um número muito louco, sabe? Que responsa, né? 8,2 trilhões. Uau. Em 2021, de oportunidades ganhas. Pessoas que abriram oportunidades e venderam. E vocês atendem empresas de pequeno, grande porte, médio, grande porte? Médio, grande. Médio, grande. Depende, né? Assim, eu vou explicar melhor. Porque quando a gente fala médio, grande, a gente já pensa em bi, né? Faturamentos grandes. A gente categoriza o tamanho da empresa pelo tamanho da equipe comercial dela. Então, por exemplo... é pelo faturamento. Não é pelo faturamento. Então, para nós, o Enterprise, que é essas contas maiores, são as empresas que têm equipes comerciais mais complexas e robustas. E é um processo comercial maior. Então, por exemplo, se tiver aqui em Goiânia, tipo a Jaicar, que ali chego, entro no balcão, peço uma peça e vou embora, sabe? Aquele tipo de venda eu não atendo, que é uma venda transacional. Eu atuo em vendas que são mais complexas. Por exemplo, a venda de um imóvel, a venda de um curso de pós-graduação, a venda de um software. Eu tenho muito cliente de tecnologia, muitos mesmo. A venda de um hardware, sabe? De vender um equipamento, um computador, alguma coisa assim. Então, são vendas mais complexas. Que maravilha. O que você acha que mudou, né, depois que você entrou? Que você pegou a frente do negócio? Você assumiu como CEO recentemente, né? Foi, final de 2019. Isso fez alguma diferença, você como CEO à frente da empresa? E o que isso mudou? Olha, eu sendo muito honesto, isso me deu mais capacidade, né, de negociação, capacidade de conversar com investidores, com fundos e de representar mais a empresa, já que eu sou a cara que mais se expõe, né? Mas internamente eu não vejo assim mudanças muito grandes. Porque vocês são um conjunto bacana. Até hoje eu não sou aquele cara que dou uma canetada sem falar com eles de jeito nenhum. Até porque é uma equipe, né? Vocês são uma equipe. Não faz nenhum sentido. Tipo, demitir uma pessoa super importante. Cara, eu não vou fazer isso sozinho, mesmo sendo CEO. Vou te fazer uma pergunta. Muita gente tem medo de sociedade, né? Você falou, inclusive, que eles lá no início tinham um pouquinho de trauma daquilo que já tinham passado e tal. Por que você acha que a sociedade de vocês dá certo? Porque a gente é muito diferente. Também acho porque a gente é muito diferente um do outro e porque depois que quebra o pau aqui resolvendo algum problema que já acontece, porque como a gente é muito diferente, tá normalmente eu puxando para um lado, o outro puxando para o outro lado e o outro puxando para o outro lado, a gente tem a capacidade de ter essas discussões e sair, comprar uma Heineken e tomar cerveja juntos. E ali conversar. E resolver ali, a gente sabe que tem a hora de atritar e resolver os problemas, mas tem a hora também de somar isso. E assim, sendo muito honesto, né, por mais que exista esse prestígio do cargo e tudo mais, no nosso caso é muito ilustrativo isso. Porque eu não tomo decisões sozinho, eu tento não fazer isso. Muitas vezes eu imponho mais a minha palavra porque realmente eu quero impor a minha visão por estar nesse cargo. Eu quero impor a minha visão, quero mostrar que eu
eu tive uma visão de que aquele produto que a gente lançar vai melhorar a vida dos clientes por algum motivo, e às vezes eles estão discordando, eu quero impor mais por estar aqui, sabe? Mas eu nunca ignoro o que eles pensam e nunca tomo uma decisão sem avaliar tudo que está colocado na mesa. Tanto que teve uma vez que a gente teve uma reunião de líderes que a gente decidiu não pegar a melhoria de cliente. O que é melhoria de cliente? Tem 60 mil usuários, 71 mil. Eu olhei ontem, falei 60 mil agora mesmo, mas 71 mil. Aí um usuário chega e fala assim, olha, eu vou cancelar. O cara paga pra mim 5 mil reais por mês. Né? Tem uma caralhada de gente. Eu falei assim, porra, velho, cancelar por quê? Ah, porque não tem isso, isso e isso no software. Você fica na mão, tipo assim, 5 mil reais por mês, vezes 12 meses, é 60 mil reais por ano que esse cara me traz, que é tipo um puta de um custo, um puta de um valor, e que se eu fizer esse detalhezinho pra ele, eu resolvo. É simples, não é? Não é. Eu arrebento com o resto dos outros 70.999. Essas entendeu? Personalizações para porque atender. você foca na exceção e não foca na regra. E aí a gente fez uma reunião de líderes que eu lembro da uma fala do Fabiano. Foi logo quando ele saiu, ele é o CTO, o diretor de tecnologia, e ele falou assim, olha, a gente tem um roadmap, que é assim, uma meta de entregas técnicas sobre o software. A gente só vai sair desse roadmap se o João chegar aqui e falar, faz isso. Olha o poder que isso me dá, certo? E a responsabilidade também. Nunca usei. Não faz nenhum sentido eu usar. Porque ele é o cara técnico que tem muito mais capacidade do que eu de tomar essas decisões. Então, no meu cargo, na minha situação, cabe a mim usar o melhor de cada um. Para que cada um tome as melhores decisões. E eu não tenha que comprar uma coisa, ser um lunático, sabe assim? Tipo, eu não sou um Steve Jobs para ter uma ideia mega mirabolante e chegar aqui e falar assim, ó, faça isso, sabe? Eu não vou fazer isso. Então, eu acredito que qual que é o meu principal papel hoje na empresa? E eu trabalho para isso. E justamente por não ser técnico como o Fabiano eu consigo focar nisso. Extrair o melhor das pessoas que estão à minha volta. Extrair o melhor das pessoas que estão à minha volta. Como? Dando, primeiramente, autonomia. Segundo, liberdade. E terceiro, treinamento e mentoria para o que elas precisarem de fazer. E caso eu não consiga fazer isso por elas, porque é difícil você treinar um cara que está sabendo mais do que você no assunto, como por exemplo o Eduardo. Eu fui o cara de vendas e marketing da Nectar durante muito tempo, sou conhecido a nível nacional por isso, mas hoje o Eduardo sabe muito mais que eu. Quando ele tem um problema, eu já pego e ligo para um amigo meu que é muito melhor do que eu, lá de Florianópolis, lá de São Paulo, lá de Minas Gerais. Cara, eu tô com esse problema, para eu pegar um conselho, para eu repassar para ele. Porque também não adianta você sentar na cadeira, no trono de o cara que sabe mais disso e não assumir que outra pessoa é melhor do que você lá dentro. Cabe a mim, como CEO, entender que quanto mais essas pessoas forem melhores do que eu, é melhor para a companhia. E eu estou usando todas essas peças nos lugares corretos. João, sua empresa cresceu bastante, né? Sim. Lá em 2017 já chamou a atenção de um investidor, algo que no mercado tradicional não é tão comum. Um investidor anjo, uma pessoa que vai lá, coloca grana na sua empresa, esperando que ela cresça. Como que você conseguiu, em 2017, conquistar o seu primeiro investidor anjo? O que você acha? O que você conseguiu fazer ele enxergar? A credibilidade, confiança? Como que você conquistou? Sim. Olha só, Silvana, quando você constrói... Quando alguém investe em algo, o primeiro item é confiança, certo? E você, se eu falar para você assim, investe em criptomoeda, você vai primeiro saber o que eu estou fazendo com isso para confiar na minha fala de fazer esse investimento. Nesse caso, eu vou falar exatamente o caminho que eu tomei. Tinha uma comunidade tecnológica chamada Contec, eu me filiei e na época o presidente era o Agadir e eu falei, Agadir, eu quero ajudar a comunidade, o que eu posso fazer? Ele, a gente está querendo fazer um site novo. Eu fiz o site, ele me deu uma cadeira de diretor de tecnologia, diretor de marketing, alguma coisa na Contec, que não valia, sabe, status, bosta nenhuma, literalmente. Mas ele me deu um poder que naquele momento, para aquele João, era muito importante para eu usar aquele crachá e conversar com as outras empresas de tecnologia, que eram potenciais clientes para mim. E eu fui visitando um a um deles, e eu construí uma relação muito legal, que ele olhou para o produto, ele gostou, o produto gerou valor para ele confiou. Eu lembro direitinho, a gente fez uma reunião, não sei se eu já te contei isso, a gente foi no Contemporâneo.
ali, e foi 2016, final de 2016. A gente faturava ali, sei lá, 30 mil reais por mês, alguma coisa assim. E aí ele chegou em mim e eu cheguei nele, né? Falei assim, vou falar o nome dele, é o Léo, né? Falei, Léo, olha, cara, eu quero que você invista na Nectar. Acho que você já é um cliente feliz, satisfeito. Você me conhece, você conhece o que a gente está fazendo. É um produto legal, você tem uma empresa consolidada e não é um valor que vai te agredir, mas a gente quer fazer esse investimento. E uma coisa que em Goiânia não é normal, né, para aquele, principalmente dos fãs de 2016. 16 ainda. Final de 2016. Não estou falando de agora, que tá na onda, né, de M&A, Venture Capital, essas coisas. Eu falei, Léo, tem essa oportunidade, eu gostaria que você entrasse. E a oportunidade que a gente fez uma planilha, contratando tantas pessoas, isso, aquilo, outro, salário projetado, melhoria disso, aumento de investimento de marketing. A gente precisa de um aporte no fluxo de caixa de 438 mil reais. E a gente tem X% para te entregar sobre esse valor. Ele olhou e eu tinha chamado ele para ir no contemporâneo, eu lembro direitinho, peguei o prato, né? Fui servir, eu acho que eu tinha 12 reais na minha conta para pagar o almoço. E aí eu coloquei só salada, o Léo falou, você tá de dieta? Eu tô de dieta, né? E deu 11, sabe? Nossa, quase passei uma grande vergonha. No final ele ainda até pagou essa conta para mim, eu contei isso pra ele tem pouco tempo, ele achou massa. E ele foi um cara, assim, realmente um investidor anjo. Ele e o Max, que é o sócio dele, sabe? Eles investiram essa grana, eles confiaram 100% na gente, entraram nesse risco. E, recentemente, houveram novos investimentos e eles saíram com o dinheiro deles multiplicado em algumas cifras, né? E tiveram uma excelente saída. E ele ficou todo feliz com essa multiplicação. Sim, como que não fica, né? Ele é o cara que mais ganhou dinheiro na Nectar até hoje. E vocês estão num momento bacana, a empresa está faturando bem, estão crescendo, estão contratando mais. Quais são os planos da Nectar daqui para frente? O que é? Tá projetando uma saída? O que vocês pensam? A empresa hoje é uma startup? Como que você pode chamar a Nectar hoje? Olha, para o Brasil, é interessante falar que a gente é uma empresa de tecnologia. Se a gente estivesse na Califórnia, eu falaria que a gente é realmente uma startup, porque a gente toma decisões rápidas, a gente vai ser vendido, e a gente tem metodologias ágeis. Tem crescimento exponencial. A gente tem um crescimento exponencial, a gente forma nossos próprios líderes, é uma empresa autossuficiente nesses aspectos. Só que isso me atrapalha na hora de vender para clientes, porque os clientes olham para a gente nesse aspecto, eles não sabem que a gente está faturando, chegando quase em R$1 milhão por mês, faturando, vendendo isso, e sendo do tamanho que a gente é. E começando do extremo zero, sabe? Extremo zero. Então, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente foca hoje em tentar resolver a experiência do cliente para empresas que são B2B, business to business. Então, uma indústria, uma empresa de prestação de serviço, de alto valor agregado, essas empresas que precisam melhorar a experiência do cliente delas com uma plataforma. Eu quero ser uma plataforma all-in-one, que a gente chama, que ela vai do momento zero até o momento N, o cliente está dentro da ferramenta, da tecnologia, e fazendo com que o meu cliente consiga tratar o cliente dele muito melhor na régua de relacionamento dele. Essa é a minha estratégia. Hoje eu atuo em duas partes, que é pré-venda e vendas. Então cabe marketing, cabe pós-venda, cabe customer success, cabe customer experience. Tem muitas coisas dentro dessa régua que a gente vai fazer. Futuro, pretendemos sim ter novos aportes mais agressivos, em níveis assim globais. Eu não quero, como eu posso dizer isso sem ser arrogante, né? Pode ser, você está podendo, pode falar, vocês estão bem, pode falar. Eu gostaria de ter uma rodada em dólar, sabe, sendo avaliada em dólar. Entendi. Tudo isso. Você quer um investidor externo. Eu quero uma coisa grande para poder, porque esse plano é grande, esse plano eu não consigo fazer ele me nivelando nacionalmente, eu tenho que fazer ele me nivelando maior do que isso. E aí isso vai envolver o quê? Uma empresa de tecnologia, a grande matéria-prima dela é mão de obra. Então eu vou investir muito em criação, capacitação e retenção de mão de obra. Porque principalmente em Goiânia, eu estou falando do Brasil, mas principalmente em Goiânia,
está cada dia mais, não é nem difícil, é cada dia mais impossível recrutar programadores. É uma dor de todos nós. Exatamente. Para finalizar, né, nosso tempo aqui está acabando, eu queria que você trouxesse uma dica, né, para uma pessoa como você que vendia potes de salgado lá na 44 e agora é um CEO, né? Já estamos falando aí, pensando em dólar, já estamos pensando... Já é uma multinacional. Né, é uma multinacional com faturamento alto. Qual que é o recado que você deixa para essa pessoa que de repente tem um sonho de conquistar assim como você conquistou, né, em tão pouco tempo? Tão jovem, né? Olha, são vários, né? São vários conselhos que eu daria para mim mesmo. Eu vou colocar assim. Eu acho que o primeiro é difícil falar alguma coisa para eu fazer, sendo que o que eu fiz deu certo, né? Uhum. Mas eu falaria para mim assim, quanto antes você se expor mais ao mercado e se expor mais ao mercado é não ficar preso às literaturas, não ficar preso, não se limitar a tantas literaturas quanto às salas de aula, sabe? Porque de uma forma difícil de falar, a Silvana me conhece um pouco, ela sabe o quanto eu sou militante nesse aspecto. Infelizmente, as faculdades não te capacitam para o mercado. Sabe, assim, elas te capacitam... A gente falou isso na última entrevista. Elas te capacitam bastante para a docência, né? Você sai da faculdade com vontade de ser professor, tanto que muita gente vira. Mas o mercado em si, ele precisa de pessoas que sejam fazedoras, sabe? Que tenham, mais do que iniciativas, que tenham acabativas, sabe? Que tenham acabativas sobre isso e que o grande conhecimento que nos trouxe até aqui foi o de marketing e vendas, sabe? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu me especializaria muito mais, bem antes, em marketing e vendas. Eu atalharia muito caminho. Você acha que isso que foi que fez a diferença na sua empresa? Marketing, vendas e estrutura de investimentos em empresas, né? Eu falaria assim, estudar cap table, que é a estrutura societária, e a estrutura de M&A, que é o Merger and Acquisition, que é o mercado que rege nos Estados Unidos. Assim, você constrói um lava-jato e o dono do lava-jato está pensando em vender o lava-jato. Isso aqui no Brasil não acontece. Não. O dono do lava-jato está pensando em ganhar lucro para aumentar ou para abrir outro. Ele não pensa em fazer uma venda. Então, a gente falou disso hoje, né? Falou a venda hoje. É o adiantamento de prolabor. Então, isso a gente não tem, nos Estados Unidos é muito comum e aqui no Brasil realmente a gente não tem a cultura. A gente tem a cultura da estabilidade. Você tem uma empresa e você vai explorando aquela empresa. Estabilidade não existe. Eu digo assim, aquele apego, é igual a gente tem apego à casa própria. O Flávio Augusto fala isso, estabilidade não existe. Então, quanto antes você for mais rápido, né, assim, com tudo que você vai fazer, mais você fica menos instável, o que não quer dizer que você está mais estável. Independência te dá, né? Também, então eu me prepararia mais para marketing e vendas, para a estrutura de cap table, porque a estrutura de cap table quer dizer assim, ó, você consegue, investidor tem muita gente, pessoas vão ouvir o que eu estou falando e às vezes elas têm R$438 mil disponíveis, vão querer procurar um João, certo? Para fazer esse investimento. Mas o investimento que dá errado, ele é 10 vezes mais danoso para o mercado do que o benefício que o investimento que dá certo causa. Porque quem é ferido pelo mercado, ele faz questão de espalhar essa notícia e arregaçar com o mercado. Então, quanto mais você souber de investimentos, olha, eu não posso pegar 20%, 30% na primeira rodada, porque senão eu estou estragando a estrutura de percentuais de cotas da empresa para que o próximo investidor entre. E uma empresa que nasceu para ser vendida, é por isso que ela tem vários investidores, entendeu? Uma empresa que está sendo aportada, ela vai passar por 2 caminhos. Ela vai ser vendida para alguém, ou 2, ela vai abrir um IPO. Exatamente igual aconteceu com o Nubank, que entrou entre os 10 maiores IPOs do mundo no ano de 2021. Uma empresa daqui, do Brasil. Então, quanto mais você entender sobre esses caminhos de investimento, de estratégia, de juntar empresas, que são as joint ventures,
fundos, quando pegar um dinheiro com fundo, quando pegar com investidor, quando buscar dinheiro de uma estratégia de Proin, esqueci o nome disso, de FINEP, várias fundos instituições de fundos perdidos. Fundos de amparo de pesquisa, Quando pegar nisso, quando pegar do banco, tem estratégia que pegar do banco é melhor do que todas as outras, dependendo de como esse dinheiro vai retornar. E é mais barato do que ceder percentual da empresa. Então, quanto mais você entender sobre isso, mais rápido você chega no seu objetivo. E desde o começo, ter um objetivo claro, sabe? Eu vou vender ou eu vou tirar o lucro dessa companhia. E depois desse objetivo, criar um propósito, entendendo que um propósito pode mudar de acordo com o tempo. Então, eu acho que eu somaria isso tudo, porque eu fiz de alguma forma, mas ainda assim eu poderia ter feito melhor. Eu me especializei nisso em 2017. Porra, super legal, né? Poderia ter sido... muito antes de todo mundo aqui, pelo menos em Goiânia. Com certeza. Mas poderia ter sido em 2015, sabe? Me tiraria de muitas coisas. Mas com certeza, você ainda é um precursor aqui no nosso estado. E assim, João, foi um prazer. Muito obrigada mesmo. E a gente encerra mais um Cerrado Cast.